Vivemos tempos desafiadores. São tempos únicos, intensos e reveladores. Todos estamos a ser chamados, mas só alguns respondem a este chamamento. Sejam bem-vindos ao webinar sobre a grande conjunção Saturno-Neptuno e que eu chamei o despertar coletivo. Olá a todos, meu nome é Miguel Ângelo e venho apresentar-vos este webinar sobre um evento astrológico importante, relevante, único, que começa hoje, dia 20 de fevereiro de 2026, e vai estar ativo todo o ano de 2026. Mas é exato hoje, dia 20 de fevereiro. Portanto, se acontece nos céus, também acontece na Terra e dentro de nós. Este evento, a conjunção Saturno-Neptuno, não é apenas um evento astrológico, é um marco histórico na evolução da humanidade. Por isso, venham comigo. O meu nome é Miguel Ângelo Reis, eu sou astrólogo e dedico-me ao ensino da astrologia. Ao mesmo tempo também a palestras e a práticas terapêuticas. Ao longo deste meu percurso, eu passei por duas escolas de astrologia, o Centro Português de Astrologia e o Centro de Astrologia e Psicologia Transpessoal Aplicada, o CAPTA. Temos aqui o meu mapa astrológico, é a minha viagem, cada um tem o seu mapa astrológico, eu convido todos vocês desse lado a conhecerem o vosso mapa astrológico e a olharem para o vosso mapa astrológico e verem onde é que esta conjunção de Saturno-Neptuno no grau 0 de Carneiro se ativa ou se manifesta. É vivendo que a gente aprende. É vivendo e experimentando e errando e falhando que nós aprendemos. Não é importante saber da astrologia, mas é importante saber da vida. Ora, o ensinamento astrológico, ele traduz os ensinamentos teóricos e abstratos, mas é a vida que nos ensina, é a vida que nos revela o nosso caminho, o nosso percurso. Temos aqui a imagem do sistema solar. Portanto, eu vou começar por situar-nos no sistema solar. Nós temos o Sol, o centro irradiador de vida, não é? Temos Mercúrio, Vênus, a Terra com a Lua lá à volta, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutão. Estes planetas do sistema solar, de onde nós estamos no planeta Terra, estes planetas do sistema solar fazem parte de um sistema maior. Fazem parte, estão inseridos no sistema solar e o sistema solar faz parte de um sistema maior que é a Via Láctea. E a Via Láctea faz parte de um sistema maior ainda, universal e cósmico. Ora, quando nós estudamos astrologia, nós olhamos para os planetas como funções psicológicas. Eu, ao olhar para um sistema planetário, para um sistema solar, eu estou também a olhar para dentro. E, portanto, esta conjunção Saturno-Neptuno que está hoje a acontecer e vai perdurar nos próximos meses, ela simboliza um evento, um marco histórico. Basta nós abrirmos os telejornais e vermos o mundo tal como ele está, e há uma relação entre o que nos acontece e quem nós somos. E, portanto, a astrologia mostra que, mais do que aquilo que nós acreditamos ser, nós somos também e, acima de tudo, aquilo que nos acontece. Portanto, os nossos acontecimentos, a nossa vida é a expressão do nosso nível de consciência e é a expressão daquilo que nós somos. Agora, a vida não é só a vida entre as nossas quatro paredes. A vida também é uma vida social, a vida também é uma vida coletiva, a vida também é uma vida planetária. E
aquilo que nos está a acontecer, estes abanões, estas revelações, estas crises, elas têm um propósito. E a astrologia exprime esse propósito. Então, o sistema solar pode ser dividido em 3 grandes blocos. Nós temos os planetas pessoais, Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Lua, Marte. Temos os planetas sociais, Júpiter e Saturno. Depois temos os planetas transpessoais, Urano, o Neptuno e o Plutão. Estes planetas pessoais e sociais também fazem parte de um bloco, portanto, um bloco de planetas visíveis. Nós temos o Sol, que simboliza a nossa essência, nós temos o Mercúrio, que simboliza as nossas ideias, o nosso pensamento, nós temos a Vênus, que vai simbolizar os nossos sentimentos, nós temos a Lua, que vai simbolizar as nossas emoções, nós temos o Marte, que vai simbolizar os nossos desejos, e nós temos o Júpiter, que vai simbolizar os nossos ideais, e, por fim, Saturno é o último planeta visível a partir da Terra, é um gigante gasoso, tal como o Júpiter. O Saturno vai simbolizar as nossas limitações, as nossas restrições. Vai falar-nos daquilo que é tangível, dos limites do sistema solar e dos limites da nossa vida e dos limites do nosso eu, portanto, o nosso corpo. Saturno simboliza o nosso corpo, a nossa estrutura. E, para lá de Saturno, é o mundo invisível. É o mundo dos arquétipos universais. É o mundo das forças cósmicas. O Rodiar chamava os transpessoais dos emissários da galáxia. São energias que nos religam à energia cósmica, à energia de altas frequências, à energia espiritual. Portanto, até Saturno nós estamos presos e condicionados à matéria, ao visível. Para lá de Saturno, e com Urano, Neptuno e Plutão, nós temos dimensões e processos psíquicos profundos. Urano, ele vai simbolizar o despertar mental, que começa com o primeiro plano da alma, que é o mundo dos arquétipos, que é o mundo das intuições, que é o mundo da inteligência universal, que é o mundo das ideias, que é o mundo do conhecimento. Né? O conhecimento liberta-nos, o conhecimento ajuda-nos a ir além das nossas restrições, das nossas limitações. E, portanto, para lá de Saturno existem energias e forças transpessoais associadas ao inconsciente coletivo. Ora, o inconsciente governa 95% das nossas decisões. É o inconsciente que governa 95% das coisas que a gente faz, das coisas que a gente sente, das coisas que a gente pensa. E essas forças coletivas, elas não são estritamente nossas, elas são coletivas, mas nós estamos também ligados a elas. E elas desafiam-nos. Urano vem desafiar-nos ao nível da mente, para irmos para lá do nosso conhecido, vem desafiar-nos para nós abrirmos a nossa mente, para nos libertarmos, para conhecermos, para ampliarmos o nosso pensamento. Não é? O Urano permite pensar, o Urano é mental, o Urano é a abertura da mente ao mundo dos arquétipos, à intuição, à inteligência universal. Normalmente a gente acha que nós é que somos inteligentes, nós é que temos as ideias, quando é o plano mental superior que nos dá essas intuições. E esse plano mental superior está dentro de nós, na nossa alma. Portanto, o Urano é
o primeiro plano da alma. Depois nós temos o Neptuno, que simboliza a abertura do coração. Portanto, ele simboliza o amor universal. Nós temos o Urano, que é a inteligência universal, e depois, inteligência universal, o que é que é? Inteligência universal são os arquétipos maiores, é o mundo das ideias abstratas, as ideias que não estão presas às formas, não estão presas à matéria. E Urano é esse impulso que vem rasgar, que vem inovar, que vem trazer progresso, que nos vem dar flash, que nos vem dar intuições para nós nos reconhecermos na nossa dimensão espiritual. Portanto, os planetas transpessoais, eles são símbolo da espiritualidade. E é uma espiritualidade que está dentro de nós. E nós estamos ligados a estas forças, mesmo que a gente não saiba delas. Portanto, Urano, primeiro plano da alma, Neptuno, segundo plano da alma. Portanto, a alma, além de intuição, a alma também é amor. A dimensão de Neptuno é uma dimensão de fraternidade, de união. É uma dimensão que dissolve barreiras. É uma vibração inclusiva. E todos nós temos estas vibrações dentro de nós. Todos nós temos uma alma, todos nós somos uma alma. E a nossa alma é amor. E a nossa alma é fraternidade. E a nossa alma é inclusividade. Este amor universal está dentro de mim para ser contactado, para ser derramado, para ser partilhado. Em Urano, eu abro a mente, em Neptuno, eu abro o coração. Quer dizer, se eu abro a mente, eu tenho ideias fantásticas, eu sou revolucionário, tenho ideias brilhantes, mas eu posso não ter o coração aberto. Quer dizer, eu posso ter ideias fantásticas, mas ter o coração fechado. E a achar que está tudo errado, e a achar que eu é que sei, eu é que vejo, e eu é que sou o criativo, não é? Porque Urano é a energia criativa, é a energia sintética, é a energia do movimento, é a energia que intui a dimensão criativa do universo. E o Neptuno, ele é emocional, ele é ao nível do coração, a vibração do amor. Ele é a vibração de nos rendermos à vida. E quando entramos na dimensão de Neptuno, nós percebemos que aquilo que fazemos ao outro também estamos a fazer a nós próprios. Se eu faço mal a alguém, também estou a fazer mal a mim próprio. Se eu dou alguma coisa a alguém, eu também estou a dar a mim próprio. Então, Neptuno é essa dimensão de unidade, de fraternidade, que dissolve todas as barreiras. É uma dimensão inconsciente, sim, é uma dimensão inconsciente. Neptuno identifica-se com as grandes águas, Neptuno identifica-se com a união, dissolvendo todas as barreiras. E essa união é também uma união interna. Nós identificamos a união com os outros, estarmos todos de mãos dadas, mas também é importante nós percebermos que a união também é interna, uma união connosco próprios, aceitando todas as partes de nós próprios. E essa dimensão amorosa de inclusividade, ela é Neptuno. Por último, nos confins do sistema solar, quase como que se tivesse sido, que foi meio excluído do sistema solar, está Plutão. Ora, Plutão simboliza, Plutão é o grande iniciador do sistema solar. Ele é uma força poderosíssima, ele é a força da transformação, ele é o planeta associado a tudo aquilo que foi rejeitado, reprimido e que precisa ser reintegrado, curado, transformado em nós. Portanto, o nosso sistema solar está programado com estas energias e nós temos dentro de nós esta estrutura
psíquica. Então, até Saturno, nós vamos ter planetas visíveis, ou também chamados do ego, planetas egóicos, e para lá de Saturno, Urano, Neptuno, Plutão, nós vamos ter os planetas transpessoais, geracionais e que fazem apelo à nossa dimensão de seres espirituais. Quer dizer, eu posso estar no mundo esquecido que sou um ser espiritual. Eu posso estar no mundo esquecido que tenho um propósito na Terra. Eu posso estar no mundo esquecido que tenho estas dimensões transpessoais dentro de mim. Só que a vida, mais tarde ou mais cedo, como ela procura constantemente a totalidade do ser, não é? A nossa psique sempre procura a totalidade. Qualquer parte de mim que eu negue, que eu rejeite, eu vou atrair uma experiência de fora. Portanto, se eu nego a minha espiritualidade, se eu nego as dimensões espirituais da vida, eu vou atrair experiências que me venham devolver esse esquecimento, essa rejeição. Portanto, qualquer parte de nós que seja rejeitada, excluída, ela vinga-se, não é? Há um conceito psicológico ou mitológico chamado nemesis, em que quando uma função, quando um Deus, quando uma função psicológica planetária é rejeitada, ela vinga-se, ela surge na nossa vida por fora, por vias, seja pessoas, acontecimentos, circunstâncias exteriores, e apresenta-se diante de nós. E temos o Plutão, que é o planeta associado ao poder e à vontade espirituais. Portanto, o Plutão é aquilo a que o Cristo dizia: faça-se a tua vontade e não a minha. Portanto, quando eu me rendo, Plutão simboliza a rendição, quando eu me rendo à vida, eu estou a vibrar na energia de Plutão. Só que até eu me render à vida, eu vou ter que passar por sucessivas mortes, sucessivas perdas, sucessivas dores, para regenerar, transformar essa percepção de que a vida não é e nunca será aquilo que eu desejo. Portanto, a vida é algo sagrado, a vida não se controla, a vida não se manipula, e nós é que temos que nos transformar para nos adaptarmos às circunstâncias da vida. E é interessante verificar, quando eu estou a rejeitar uma qualidade, e agora estou só aqui a falar nos transpessoais, quando eu rejeito uma qualidade, essa qualidade surge na minha vida através de pessoas, através de circunstâncias. Então, Mercúrio demora 88 dias a dar a volta ao Sol, a Vênus 225, o Marte 2 anos, estes são os planetas rápidos, o Júpiter demora 12 e o Saturno, o planeta que nós estamos hoje a falar, que entrou há poucos dias no signo de Carneiro e está hoje no grau zero de Carneiro, junto a Neptuno. O Saturno demora 29 anos a dar a volta ao Sol. Urano, 84 anos, demora ele a dar a volta ao Sol. Neptuno, 165 e Plutão, 249 anos a dar a volta ao Sol. O nosso webinar é sobre estes dois planetas, portanto, o Saturno e o Neptuno. O ciclo Saturno-Neptuno demora em média 36 anos. Portanto, aqui temos o Sol, o centro do sistema solar, temos o Saturno a andar à volta do Sol. Agora isolei só o Saturno e o Neptuno, porque é desses dois que nós vamos falar hoje. Temos o Saturno a andar à volta do Sol e temos o Neptuno a andar também
à volta do Sol. E eles vão se encontrando. Portanto, quando os dois se encontram, visto da Terra, portanto, nesta perspectiva geocêntrica, visto da Terra, eu estou a algures aqui na Terra e olho e vejo estes dois planetas conjuntos. Eles juntam-se e essa junção, chama-se uma conjunção, é um encontro entre ambos. E esta conjunção, não é, ela marca o fim e, ao mesmo tempo, um início. O fim é sempre um início e o início é sempre um fim. Todo nascimento traz uma morte. Portanto, para alguma coisa começar, alguma coisa tem que morrer, alguma coisa tem que terminar. E este trânsito, que acontece de 36 em 36 anos, é conhecido na história e está sempre associado a períodos de grandes colapsos. Colapsos de figuras de poder, colapsos de governos. A última conjunção que nós tivemos de Saturno-Neptuno foi em 89 e tivemos o colapso do Muro de Berlim. Portanto, o muro a simbolizar as divisões que na altura se viviam, dissolve-se, quebra-se. Não é? E o que esse muro separava, naquele momento, começa a permitir a circulação. Portanto, as quebras dos muros, as quebras de barreiras, são os temas básicos de Neptuno-Saturno. Saturno simboliza a integração social. Portanto, o Saturno é o último planeta do sistema solar visível da Terra. Ele simboliza a integração social, ele simboliza a consciência cívica, ele simboliza as normas coletivas, ele simboliza o senso comum. Portanto, o senso comum pautado pelo trabalho, dinheiro, relações, família. É o domínio do visível e do concreto. Portanto, os planetas aqui são apresentados como estados de consciência. E, portanto, Saturno simboliza uma consciência do senso comum, o consensual, aquilo que a maior parte considera verdade, aquilo que a maior parte considera incontestável. Ora, quando existe um toque de um transpessoal ao Saturno, então surgem sempre grandes transformações a nível social. Quando vibramos em Urano, começamos a pensar pela nossa própria cabeça. Portanto, Urano é individualizador, é o senso da diferença, é a energia que nos singulariza, que nos faz sentir únicos, diferentes e criativos. Não é? Até Saturno eu sou prisioneiro da minha vida. Quando eu vibro em Urano, quando o meu Urano começa a vibrar, e todos nós temos um Urano algures no nosso mapa, nós começamos a sentir esse apelo de, não, sou diferente, eu não penso como tu, eu tenho ideias diferentes, eu vejo a vida de outra forma. O Urano simboliza a visão abrangente, não é? O conhecimento libertador. Urano é o planeta da libertação, é o planeta do conhecimento, e o conhecimento liberta. Neptuno é o senso de união, de fraternidade, de rendição à vida. Portanto, é uma energia espiritual, é uma energia transpessoal. Plutão, o senso de poder, o senso de transformação. Portanto, a nossa transformação, como é que nós usamos o nosso Plutão? Queremos transformar os outros, queremos mudar os outros, queremos que a vida seja à nossa maneira. Ora, esse Plutão é um Plutão mal usado. A verdadeira e a forma saudável de usar o nosso Plutão, mal usado, porque nós temos a ilusão que mudamos os outros, nós temos a ilusão que mudamos, que transformamos os outros.
Na verdade, nós temos uma capacidade de nos transformarmos. E também não é quando nós queremos. É quando a vida permite. É quando a vida nos dá as experiências necessárias para a gente se pôr em causa. Portanto, Urano, Neptuno, Plutão, eles são as forças transpessoais que vêm como que para lá das vibrações hum, da terra, do visível, do concreto, inspirar, guiar, abrir horizontes para que cada um de nós se descubra como espírito, como alma, como dimensão espiritual que nós somos. A conjunção Saturno-Neptuno envolve todos os planetas transpessoais, formando um triângulo. Portanto, agora eu acrescentei mais planetas. Nós temos a conjunção Saturno-Neptuno no grau 0 de Carneiro, sendo que Saturno simboliza a ordem social, a ordem das coisas, não é? Os países, as fronteiras, os poderes, as instituições, os líderes, as lideranças. Neptuno simboliza a dissolução. Neptuno simboliza o desencantamento. Neptuno simboliza a revelação. Neptuno também simboliza caos. E esse caos pode ser altamente criativo, porque é a partir desse caos que podemos criar coisas novas. Ora, quando olhamos para este mapa, nós vemos que esta conjunção Neptuno-Saturno no Carneiro, no grau 0 de Carneiro, ela é acompanhada de Plutão e Urano. Portanto, o Urano, no final de Touro, faz um sextil a Neptuno e a Saturno, e Plutão, nos inícios de Aquário, faz um sextil também a esta conjunção. E o Plutão faz um trígono a Urano. Ora, este triângulo é um triângulo importantíssimo, é um triângulo dourado, é um triângulo de grande estímulo, de grande aceleração, de grandes revelações. E é importante estar atento àquilo que está a acontecer na vida de cada um de nós. Nós passamos, há coisa de 2 semanas, por várias e sucessivas depressões, várias e sucessivas tempestades. Foi um comboio de tempestades em Portugal que nunca mais acabava. Acabava um, vinha outro, acabava um, vinha outro. E Portugal foi no seu centro, na zona do centro, de Leiria, acima de tudo, foi completamente arrasado, com grande destruição. Quando eu vou buscar o mapa de Portugal, o Saturno de Portugal está no grau 29 de peixe. Portanto, Portugal está a ter muito desta influência planetária, está a ser muito ativado por por este triângulo e, acima de tudo, por esta conjunção. Ora, o Saturno que passou no grau 29 de peixes, no mês de janeiro, fevereiro, nós tivemos períodos bastante difíceis, de grande resiliência, de grande sofrimento, e vimos o nosso país ficar completamente alagado, cheio de água. Ora, Neptuno é o senhor das águas. Neptuno é o planeta que está associado, como nós vimos há bocadinho, às dimensões psíquicas, às dimensões espirituais, à nossa dimensão de amor, à nossa dimensão mística. Um povo com uma missão no mundo de unir os outros povos.
E, portanto, há no mapa astrológico de Portugal uma mensagem muito interessante. Portanto, Portugal tem uma missão e Portugal é feito pelos portugueses e os portugueses precisam despertar para a sua espiritualidade, precisam aprender acima de tudo a olhar para dentro, porque um despertar é sempre um abanão. Eu estou a dormir, abanão, e eu acordo. Não é? Muitas vezes a vida arranja formas catastróficas para nos abanar, para nos despertar, para nós nos vermos, não é? Para nós despertarmos, despertar para a vida, não é? E tudo isto é metafórico. É importante nós despertarmos para aquilo que simboliza o nosso eu verdadeiro, o nosso ser espiritual, para a nossa espiritualidade. E não se desperta sem olhar para dentro. Não há evolução espiritual sem olharmos para dentro. E olhar para dentro é olhar para aquilo que nós somos, é termos presença, é estarmos com o nosso centro, é estarmos concentrados com o nosso centro. Para já é termos centro, que a maior parte das pessoas ainda não descobriu o seu centro. E é importante olhar. Por isso é que é um despertar. Por isso é que este despertar, esta conjunção, se dá no carneiro. E carneiro o que é que simboliza? Carneiro simboliza a consciência do eu. Carneiro simboliza o despertar do eu. É a energia da individualidade. Este triângulo é poderosíssimo. Além de nos dar aceleração, além de nos dar grandes revelações, além de nos dar grandes abanões, além de nos dar grandes saltos quânticos e tecnológicos e, sobretudo, espirituais, o mundo tal como ele, como nós conhecemos, como ele era, já não vai voltar a ser. Vejam nas vossas vidas onde estes planetas estão a tocar. E vejam, acima de tudo, sintam estes apelos interiores. Vejam o que é que o meu interior está a pedir. O que é que está a acontecer na minha vida de grande transformação. Uma das mais poderosas configurações astrológicas de sempre é este triângulo, não é? É um triângulo luminoso que veicula novos impulsos para a humanidade. Luz, amor e poder. Luz, Urano, amor, Neptuno, poder, Plutão. Quer dizer, nós podemos ver tudo a acontecer, mas nós continuarmos na mesma. E estes trânsitos são tão intensos que eu duvido que alguém, por mais parado, por mais resistente que esteja, não acorde. Porquê? Porque nós vamos ser abanados, nós vamos ser sacudidos. A vida tem formas de nos despertar. Não estou a falar somente em catástrofes, estou a falar em experiências da vida. Este triângulo luminoso, que começa em 2026, vai até 2032. Este triângulo que envolve Urano, portanto, luz, iluminação, intuição, clareza. Urano ativa o pensamento, não é? Urano é mental, ativa a mente. Neptuno, símbolo de amor, de cooperação, de união, de paz. Não é? A paz, que é um tema que nós ouvimos tanto, 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 mas essa paz tem que nascer primeiro dentro de nós. Em terceiro lugar, temos aqui o Plutão, não é? O símbolo de transformação, de cura e de poder. Então, que partes da minha vida é que eu preciso transformar?
que partes da vida que eu preciso curar. E, naturalmente, que poder é que eu estou a ter nessas áreas de vida e que ações é que eu preciso tomar. Porque Urano é ao nível do pensamento, Neptuno é ao nível do sentimento e Plutão é ao nível da ação. Portanto, a espiritualidade, ela manifesta-se na ação, no que eu faço, não é? No que eu sinto e no que eu penso. Estas fases de intensa revolução tecnológica, elas aconteceram várias vezes na história. Nós temos aqui 1760 a 1770, temos aqui um grande triângulo envolvendo Urano, Neptuno, Plutão. E, durante este período, nós tivemos a Revolução Industrial com a mecanização. De 1889 a 1945 também tivemos outro triângulo luminoso. Urano estava em Gêmeos, Neptuno em Balança e o Plutão em Leão. Foi a Revolução Elétrica com a eletrificação. De 1965 a 1993, nós tínhamos o Plutão e o Urano conjuntos em Virgem e também se formou aqui um triângulo com o Neptuno em Escorpião. E neste período nós tivemos a revolução informática com a automatização. Neste momento, nós temos o triângulo luminoso, eu chamo-lhe o triângulo dourado, o triângulo luminoso, um triângulo de grande aceleração espiritual e tecnológica, de 2026 a 2032. E neste período nós temos uma grande aceleração, como de resto em todos os outros, e acredito que vai ser um período de grande revolução cibernética, porque está associado à digitalização. Portanto, a inteligência cósmica é Urano, mas Urano está em Gêmeos e esta passagem de Urano em Gêmeos vai trazer-nos estas questões da inteligência artificial e da aceleração da tecnologia, dos meios de comunicação. Nós temos o Plutão, poder, nós temos o Neptuno, que é amor, nós temos o Urano, que é luz. Portanto, este triângulo luz, amor e poder está a inspirar o planeta Terra. Estas forças não estão no nosso entendimento, nós temos que aprender a colaborar com elas. Não é? Qualquer uma destas forças são forças inconscientes que estão para lá da nossa lógica. E é importante compreender que há uma consciência planetária que inspira, que guia e governa os destinos dos homens. Nós achamos que estamos soltos no planeta, mas não estamos soltos, não estamos à deriva no planeta. Este triângulo, Urano, Neptuno, Plutão, ele dinamiza três grandes forças cósmicas, três grandes forças espirituais: luz, amor e poder. E se nós formos buscar nas palavras do mestre Svalkula através da Alice Bailey, com a grande invocação, nós temos, como diz a grande invocação, do ponto de luz na mente de Deus, que flua luz às mentes dos homens, que a luz deixa sobre a terra. Ora, luz é a qualidade que a humanidade mais precisa. Porque luz é clareza, é visão, é intuição. Não é? E a ausência de luz é escuridão, é ignorância.
Depois nós temos a dimensão de Neptuno, que é o amor. E na grande invocação nós dizemos do ponto de amor no coração de Deus. Portanto, Neptuno simboliza o amor de Deus, o coração de Deus. Que flua amor aos corações dos homens, que Cristo volta à Terra. Depois nós temos o terceiro elemento deste triângulo, que é Plutão, o poder. Do centro da vontade de Deus é conhecida que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro que chamamos a raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e de luz. Portanto, o quarto ponto é a raça, é o planeta Terra. Portanto, do centro a que chamamos a raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e de luz e se sela a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na Terra. Portanto, a grande invocação, através da Alice Bailey, vem-nos dizer que há um plano evolutivo para o planeta Terra. E que esse plano se manifesta através de um governo oculto espiritual do próprio planeta Terra. O poder da nossa luz unida impede, anula e destrói toda a separatividade. Temos aqui a união dos três centros de poder para o planeta Terra. Saturno simboliza o governo material do planeta, portanto, a sociedade civil, os governos, os estados, os políticos, as organizações, todas as formas de vida, todos os reinos da natureza. E depois existe um governo imaterial do planeta Terra, que nos assiste. Esse governo imaterial do planeta Terra está prestes a manifestar-se, está prestes a exteriorizar-se, está prestes a tornar-se visível. Quer dizer, assim nos ensina o ensinamento da Alice Bailey. Então, o governo imaterial do planeta Terra é composto por três centros. O primeiro, Shambhala, poder espiritual. Depois, a hierarquia, composta por mestres de sabedoria, o amor espiritual. Depois, a Confederação Galáctica, civilizações avançadas. O governo material do planeta Terra e o governo espiritual do planeta Terra estão em ligação, em conexão. Nós achamos que os nossos governantes estão lá a governar o nosso país, o nosso Estado, o nosso mundo, e do lado de lá, do lado invisível, existe um governo espiritual do planeta Terra. Ora, eu gostava de explorar esta dimensão do governo espiritual do planeta Terra. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que tudo o que acontece no planeta é devido aos políticos, é devido às pessoas que governam. E não é. Existem seres do plano espiritual que nos assistem, que nos inspiram, que nos guiam. Ora, o governo espiritual do planeta Terra é composto pela hierarquia planetária. Hieros significa sagrado e arquia significa autoridade. Portanto, a hierarquia é a autoridade sagrada do planeta Terra. E esta hierarquia é composta por mestres de sabedoria que estão no quinto reino, o reino espiritual. Portanto, o reino humano é o quarto reino e o reino espiritual é o reino dos mestres de sabedoria, cuja a responsabilidade é desenvolver a consciência humana. A hierarquia espiritual é composta por o Senhor do Mundo, Sanat Kumara, o diretor de toda a evolução da Terra. Este Senhor do Mundo, o ancião dos dias,
também se rodeia de outros 6 seres, os Kumaras, né? E existe um concílio, uma câmara, chamada Câmara do Conselho. Câmara do Conselho de Shambhala. Ora, Shambhala é uma cidade etérica, é uma sede celestial de matéria etérica. Nesta Câmara também existem o Manu, o Cristo e o Senhor da Civilização, cada um expressando qualidades e atributos divinos, vontade, amor e inteligência. E os mestres de sabedoria. Alguns membros da hierarquia têm a sua existência em corpos físicos e outros etéricos. Eles estão conosco. Eles estão no planeta Terra. Ora em corpos físicos, ora em corpos etéricos. Eles não estão lá em cima só a olhar por nós. Eles também se materializam. E isto é uma profunda convicção. Quer dizer, não estou aqui a defender nada, estou aqui a expressar aquilo que para mim é uma evidência, aquilo que para mim, para a minha alma, é uma evidência. Eles estão conosco, controlando os destinos do planeta e liderando a evolução dos seres. A Terra não é um barco sem leme. Portanto, existem seres espirituais que nos guiam. Existem seres espirituais que governam o planeta Terra. Shambhala, a sede do poder espiritual, a humanidade, o aspecto de inteligência ativa, e a hierarquia, os mestres de sabedoria, fonte de amor espiritual. Portanto, Shambhala, a sede do poder espiritual, a humanidade e a hierarquia também fazem aqui um triângulo. Esta informação é importantíssima. Atenção! No 25º ano de cada século, a começar no ano de 1425 até 2025, no 25º ano de cada século, os elementos da hierarquia espiritual, portanto o governo espiritual oculto do planeta Terra, reúnem-se num concílio, num conclave, para considerar as necessidades dos vários reinos da natureza, humano, animal, vegetal e mineral. Avaliam-se os progressos evolutivos, os pontos de crise e onde existem bloqueios à energia espiritual. As energias espirituais libertadas nesses conclaves têm efeitos poderosos e estimulantes, traduzindo-se em fases de grandes progressos e iluminação. O estímulo resultante do conclave realizado em 1995 a 1925 levou à fase final da Primeira Guerra Mundial. Vejam como a hierarquia opera com o planeta Terra. E isto também é astrologia. É astrologia esotérica, porque a astrologia esotérica é a verdadeira astrologia. O invisível rege o visível. O espiritual rege o material. E para lá de estarmos preocupados com os governantes do nosso planeta, que é sempre importante ter um bocadinho o olho neles, é importante nós compreendermos que existem estes seres e que nós precisamos invocá-los, nós precisamos estabelecer contacto com eles, nós precisamos estabelecer relação com estes seres. E a pergunta é: como? Como é que estabelecemos contacto com estes mestres? Ora, os mestres não trabalham com o nosso aspecto personalidade. Os mestres não trabalham com pessoas individualmente. Os mestres trabalham com grupos, com grandes aglomerados. E
O que nós precisamos fazer neste momento é entrarmos em contacto com o nosso aspecto espiritual, com a nossa alma. Quando nós entramos em contacto com a nossa alma, nós entramos em contacto com esta inspiração. Entramos em contacto com estas informações, entramos em contacto com estes impulsos criativos e vamos ser guiados. Portanto, o estímulo resultante do conclave de 1925, estas datas todas de 25, são datas de conclaves. Este estímulo também levou à libertação do poder do átomo. Nós temos aqui imagens da Primeira Guerra e a bomba atómica lançada sobre Hiroshima, que pôs fim à Segunda Guerra Mundial. Ao estabelecimento das Nações Unidas e ao fim do colonialismo. Portanto, tudo isto tem por detrás seres espirituais que inspiram, que guiam. Agora pergunto a vocês, então, mas neste século 2025 também é ano de conclave. Sim. Sabe-se que as energias hierárquicas libertadas pelo conclave de 2025 levarão a uma aceleração daquilo que para muitos já parece um período de extrema estimulação. Segundo Alice Bailey, haverá uma exteriorização progressiva da hierarquia após 2025. Portanto, exteriorização é uma palavra-chave para Saturno, da hierarquia, portanto, o símbolo do amor cósmico. Portanto, e nós estamos na conjunção de Saturno-Neptuno. E esta exteriorização da hierarquia, esta manifestação do amor divino, esta manifestação da espiritualidade na matéria, eu acredito que nós estamos, e se não estamos, vamos estar nos próximos meses ou anos, num grande despertar coletivo. Segundo Alice Bailey, haverá uma exteriorização progressiva da hierarquia após 2025. A humanidade irá reconhecer que este grupo de seres espirituais é de facto real. A humanidade, como um todo, vai reconhecer que existem seres espirituais que nos guiam. O carneiro também simboliza a energia crística, não é? Neptuno também é a energia crística, o retorno do Cristo, o retorno de uma vibração crística, o retorno de uma vibração fraterna. A humanidade irá reconhecer que este grupo de seres espirituais é de facto real e que existe um plano de libertação independente de circunstâncias políticas. As energias de Aquário estão cada vez mais presentes no planeta e gradualmente a humanidade está a despertar. Há muitos fatores concomitantes a nos darem este aceleramento, este despertar. Alice Bailey escreveu cerca de 28 livros entre 1930 e 1940, inspirados telepaticamente pelo mestre Lama Tibetan Tshvalkul. Fundou uma escola esotérica, a Escola Arcana, com sede global dedicada a preparar a humanidade para as transformações espirituais do futuro. Neste momento, podemos ver aqui uma convergência de fatores astrológicos. Primeiro, a entrada de Plutão em Aquário em 2024. Novos ideais coletivos, revelações transformadoras. A entrada de Neptuno em Carneiro em 2025-2026. Um despertar, um renascimento, um novo ciclo coletivo. Tal retorno do Cristo cósmico, uma vibração galáctica altíssima que irá manifestar-se no nosso planeta Terra. A entrada de Urano em Gêmeos em 25-26, trazendo novas ideias, aceleração e progresso tecnológico. O ponto de virada da Segunda Guerra Mundial há 84 anos atrás
também foi a entrada de Urano em Gêmeos. A entrada de Saturno em Carneiro, em 2025-26, ênfase no indivíduo, no ser, na essência interior, no self. O meio da cúspide de Peixe-Aquário, entre 1700 e o ano 2200. Portanto, esta fase é a fase de transição da era de Peixe para a era de Aquário. A sobreposição dos ciclos de sétimo raio, associado a Aquário, que está a entrar, e o sexto raio, o raio da era de Peixe, que está a sair. O sexto raio é uma energia que está ainda presente no nosso planeta Terra, associada à devoção e a idealismo. É o raio cósmico associado à devoção e idealismo. Para quem não entende nada de raios, é importante estudar um bocadinho sobre astrologia esotérica. Este sexto raio é o raio do fanatismo religioso, do militarismo e também da purificação das emoções. O sétimo raio é o raio da ordem e cerimonial, é o raio da demonstração física do divino. Portanto, quando nós falamos em era de Aquário, nós estamos a falar de uma era regida por uma constelação, que é a constelação de Aquário, que expressa, que veicula um raio cósmico, o sétimo raio, que é o raio da ordem e cerimonial. E esse raio é o raio, como se estivéssemos a falar de um prisma, e que essa luz, ao passar por esse prisma, se dividisse em 7 raios. O divino, Deus, manifesta-se através destes raios. Não é? Portanto, o divino, quando se manifesta, manifesta-se através destes raios da criação. E o sétimo raio, né, há 7 raios, o sétimo raio é o da demonstração física do divino. Portanto, é o raio da nova era, é o raio da síntese e é também o raio da magia branca. Qual é o papel da hierarquia espiritual? A hierarquia permanece como um muro entre a humanidade e o mal excessivo. Portanto, o papel da hierarquia é blindar, não é? É supervisionar e é assistir à humanidade. A hierarquia permanece como um muro entre a humanidade e o mal excessivo que emana de fontes cósmicas. Portanto, o mal não é só algo que existe no planeta Terra. O mal também é um mal cósmico. A hierarquia trabalha constantemente para despertar o aspecto consciência em todas as formas de vida. A hierarquia, esse grupo de seres espiritual, dirige os acontecimentos mundiais até, esta parte é muito importante, até onde a humanidade o permite, não podendo ir além do livre-arbítrio e da livre decisão dos homens. Portanto, quando nós invocamos através da grande invocação na altura da lua cheia, porque é uma altura em que energias espirituais estão mais disponíveis para ser acessadas e trazidas para a Terra, quando nós invocamos, através da grande invocação, a energia espiritual, ela vem, porque existe uma lei energética que diz: pede e terás. Bate à porta e a porta será aberta. Quer dizer, não é pede e terás no sentido de desejas uma coisa e vais tê-la. Mas quando eu invoco, quando eu peço, quando eu invocar não é pedir, mas quando eu invoco energia espiritual, quando eu invoco auxílio espiritual, ele vem. A hierarquia recebe o fogo de Deus esotérico que põe fim a ciclos, ideologias, organizações e civilizações. Portanto, a hierarquia que supervisiona o destino dos homens tem este fogo criativo, não é? Este fogo criativo e este fogo destrutivo que põe fim a ciclos, ideologias, organizações e civilizações. Quais são os principais campos da ação da hierarquia? Os 3 principais campos da ação da hierarquia
são o campo religioso, o campo científico e o campo político. Reparem, os seres espirituais que nos guiam, inspiram e assistem, eles atuam em áreas específicas. Temos aqui a área da religião, temos aqui a área da ciência e temos aqui a área da política. Portanto, onde há religião, onde há ciência e onde há política, estes seres estão presentes. E isto é uma pedrada no charco. Isto é, para mim, é uma evidência, mas quando eu me apercebi disto, através dos livros da Alice Bailey, isso houve uma grande emoção dentro de mim. Reparem como a área científica, como a área, quer dizer, a área religiosa não me admira nada, mas importante, não é? Importante. É importantíssima a religião, porque a religião significa religar, religação à nossa dimensão espiritual. Ainda bem que estes seres atuam lá. Na área da ciência, quer dizer, os cientistas, os grandes investigadores da ciência do mundo, eles estão a ser assistidos por seres espirituais. A área da política, a área das decisões políticas, a área das leis, a área de tudo aquilo que é política, não é? A gestão de um país, de uma nação, é assistida por seres espirituais. Mas também, reparem, mas também a área cultural, a área filosófica, psicológica e económica. A área psicológica, portanto, os psicólogos são curadores de almas, não é? Os astrólogos, psicólogos, os terapeutas, os filósofos, professores, as pessoas que trabalham na cultura, não é? O campo financeiro, o campo económico também é alvo desta inspiração e desta supervisão. Portanto, reparem, as grandes áreas, as áreas de atuação da hierarquia espiritual. E é importante nós estarmos a falar disto, é importante nós estarmos a falar disto neste momento. Agora aqui temos uma imagem importantíssima. Existem 4 pontos astrológicos associados aos 4 pontos cardeais e estes 4 pontos são portais poderosíssimos. O primeiro são os 0 graus de Carneiro e, portanto, é chamada a porta da iniciação. O que é uma iniciação? Uma expansão de consciência. O segundo ponto, a segunda porta, o segundo portal no zodíaco é os 0 graus de balança. Não é à toa que estes 0 graus estão associados aos pontos cardeais e também ao início das estações e também estão associados aqui ao movimento do Sol à volta da Terra. Portanto, a porta da iniciação é a alvorada, é o nascente, é o início. A alvorada é quando a noite está a terminar e começam a raiar os primeiros raios de luz, não é? Os primeiros raios do Sol. Se nós temos de um lado a alvorada, do outro temos o poente. De um lado está a nascer a luz, do outro lado está a ir para baixo o Sol, não é? Para baixo da linha do horizonte. Está a pôr-se, está a findar-se, está a morrer. Portanto, a porta para o além é também um portal importante. E há ainda mais 2 outros portais. Os 0 graus de Caranguejo e os 0 graus de Capricórnio. Portanto, os 0 graus de Caranguejo é dado o nome de portal dos homens. Portanto, a formação dos homens. A formação das almas humanas. E o portal dos 0 graus do Capricórnio é chamado o portal dos deuses, a grande libertação. Portanto, nós temos aqui uma linha vertical
que fala da nossa evolução de seres humanos, não é? Para o reino dos deuses, para o reino espiritual. E nós, seres humanos, estamos em evolução para sermos deuses, para sermos seres espirituais, para sermos como elementos da hierarquia espiritual, como participantes do quinto reino espiritual, que podemos participar da hierarquia ou não. Mas nós, na nossa evolução, o que é que está acima da evolução do reino humano? É o reino espiritual. Não é? E isso está associado aos 0 graus de Capricórnio. Os 0 graus de Carneiro coincidem com o início do zodíaco, coincidem com o início da primavera, coincidem com o ponto vernal. Vernalis significa primavera. Coincidem com o equinócio da primavera. Ora, a cruz cardeal simboliza movimento expansivo e criador. Temos aqui a alvorada de um tempo novo para a humanidade. A cruz cardeal é a cruz do impulso, da ação, da iniciativa. Temos aqui os signos cardeais. Carneiro simboliza a vida individual, a vida do indivíduo, a consciência individual a emergir. Caranguejos simboliza a vida íntima, gregária, tribal. Balança, a vida em sociedade, a vida com os outros, a vida partilhada com os outros. E Capricórnio, a vida pública, não é? A minha dedicação à polis, à sociedade. Os signos cardeais, também designados como pioneiros ou iniciantes, estão ligados à criação e ao início de cada estação. A natureza destes signos impele-os à ação, à iniciação e à criação. Agora, o grau zero é um grau crítico. Vejamos. O grau zero existe em todos os signos e os planetas transpessoais, quando passam por cima desses graus, ativam-nos. Agora vamos ver o que é que aconteceu quando Plutão entrou no grau zero de Capricórnio em janeiro de 2028. Tivemos a crise do subprime, da falência dos bancos de fomento do Lehman Brothers, exatamente naquele mês. Portanto, o planeta passa por aquele grau crítico e os graus zero são graus anaréticos, são graus críticos. Esses graus críticos, eles estão associados a grande energia, não é? Já Plutão, quando entrou no grau zero de Aquário, em novembro de 23, o que é que nós tínhamos? Tínhamos o sexto voo experimental da exploração espacial da SpaceX, do Elon Musk. Nesta altura, ele ainda estava a pensar fazer a exploração espacial para chegar a Marte. Há uma intenção dele de povoar um planeta extra-Terra. Agora, ele, atualmente, naquela altura, ele queria chegar a Marte. Mas, atualmente, ele já procura ficar-se pela Lua. Criar uma base sustentável na Lua. Quando Neptuno passou o grau zero de Peixes, quando Neptuno passou o grau zero de Peixes, em maio de 2011, nós tínhamos o quê? Para já tínhamos uma operação chamada Lança de Neptuno. E tivemos, então, a morte do Bin Laden, não é? Terrorismo. O terrorismo religioso que dominou durante muitos anos. E ainda existem muitas formas de terrorismo religioso, não é? E opressivo. Quando Neptuno passou o grau zero de Carneiro em janeiro de 2026, nós tivemos o quê? A depressão, a tempestade Christine,
um comboio de tempestades que alagou completamente o nosso país e destruiu imensas coisas. Portanto, o poder destrutivo destas forças. Quando Urano passou o grau zero de Carneiro, em março de 2011, nós tivemos o quê? A explosão nuclear de Fukushima e também se deu um tsunami. Já quando Urano passou os 0 graus de Touro, portanto, reparem no poder do grau zero. Quando Urano passou o grau zero de Touro, em abril de 2019, tivemos um incêndio de uma catedral importantíssima, simbólica, não é? Da Igreja Católica, do catolicismo, de um período. Tivemos o incêndio da Catedral de Notre-Dame. Estas passagens de planetas no grau zero desencadeiam sempre grandes acontecimentos, grandes crises. Hoje, no dia 20 de fevereiro de 2026, nós temos então a conjunção Saturno-Neptuno em Carneiro, simbolizando o nascimento de uma nova ordem mundial. O grau zero é o ponto vernal. Está aqui o grau zero de Carneiro e a conjunção Saturno-Neptuno, acompanhada do tal triângulo Plutão-Urano-Neptuno, o tal triângulo luminoso. Esta conjunção simboliza a precipitação de novos impulsos espirituais que vão inspirar a humanidade. Temos aqui o símbolo do signo de Carneiro. Reparem como ele simboliza e é idêntico. Estão a ver aqui as semelhanças a um útero, não é? O útero cósmico, não é? A vida, não é? A parir formas. É o poder de gestionar, o poder de criar, o poder de dar à luz, o poder de surgirem novos mundos, novas formas. Depois, temos também aqui o símbolo da erupção que surge de dentro, que explode. Depois, o broto, a semente. Vejam como é semelhante o símbolo de carneiro e o broto de uma semente. Vejam as formas, vejam como estes símbolos, porque a astrologia não é só o que é que vai acontecer, o que é, o que não é. A astrologia também é cada um de nós deixar-se tocar por estas realidades simbólicas. O que é que este símbolo carneiro desperta em cada um de nós? O que é que ele traz como nascimento para a nossa vida? O que é que ele tem de simbólico para a nossa vida? Uma semente que eu agora posso semear? Olha, eu criei um canal no YouTube, eu criei este canal de astrocármica exatamente para divulgar o meu trabalho nesta altura, com o Saturno e o Neptuno a passarem no grau zero de Carneiro. A semente que eu planto hoje, já há alguns dias que estou a publicar vídeos no meu canal, a semente que eu estou a semear é uma semente que me dá imenso gozo, que me dá imenso prazer e que serve para eu me expressar, que serve a minha vontade, que serve o meu desejo de realização, o meu desejo de me expressar a mim mesmo, né? Expressar aquilo que está dentro de mim. Claro que podem existir gafes e podem existir erros e podem existir falhas, mas poxa, eu estou a criar, eu estou a criar. E estou a fazer o melhor que sei, o melhor que posso, e espero que os vídeos seguintes sejam melhores e mais dinâmicos e mais divertidos e mais leves, mas este tem muita informação. Ora, por fim, temos aqui, por fim não, ainda faltam dois, temos aqui o símbolo da força, não é? A pose do herói, com as mãos na cintura. Temos aqui o símbolo da masculinidade, da força, da virilidade, da testosterona. E também temos os cornos do carneiro, que
está representado aqui no símbolo do signo. Portanto, os cornos, a gente costuma dizer, não me chateis os cornos são a cabeça. E, portanto, carneiro está relacionado com a cabeça, com as direções que a nossa vida vai dar. Porque a cabeça comanda, o resto do corpo executa. É a cabeça que vai à frente, a cabeça, as ideias. Às vezes, outras vezes não é bem assim. Mas a nossa cabeça é que lidera, a nossa cabeça é que dirige a nossa vida. O que é o fogo? O fogo é o elemento da vida. Sem fogo não há vida. Portanto, vida, vita, vem a palavra vitalidade, vitamina. Tudo o que começa com vita está associado à vida, não é? Fogo é vida, fogo é energia, é calor, é vitalidade, é disposição, é ânimo, é energia, é motivação. O fogo é o motor de toda a vida. Ora, o motor de toda a vida é o espírito que nos habita, é a nossa essência, é a nossa consciência, é a nossa luz, é o nosso amor. Sem consciência não há vida, sem luz não há vida, sem amor também não há vida. E existe aqui um triângulo muito importante, que são os três fogos. Primeiro temos um tipo de fogo que permite a criação de formas materiais, de formas básicas, a construção, a criação da personalidade, a criação do ego, a criação de um eu. Não é? É chamado o fogo fricativo. Não é? É a força que anima todos os conflitos e todas as guerras. Portanto, o fogo fricativo é o fogo que anima todas as guerras, mas é também o fogo que nos faz desenvolver a nossa identidade. O fogo é a expressão da nossa identidade. Depois nós temos um fogo um bocadinho mais evoluído, que é o fogo solar, que é o fogo da experiência, que é o fogo da inteligência e da consciência. E esse fogo permite-nos construir a individualidade. Portanto, um permite a identidade, o outro a individualidade. Um fogo ainda mais evoluído é o fogo cósmico. Portanto, é o fogo do nosso espírito. Aqui temos o fogo fricativo, que é o fogo do nosso ego. Temos o fogo solar, ou da alma, e temos o fogo cósmico, que é o fogo do nosso espírito. E, portanto, nós temos estas dimensões de fogo. O fogo do ego, o fogo da alma e o fogo do espírito. Os fogos estão todos a operar dentro de nós. Há pessoas com mais fogo, pessoas com menos fogo, pessoas mais vivas, pessoas mais acabadas e mais mortas. Ora, o fogo também é o impulso de querer, o desejo, o querer. Não são propriamente a mesma coisa, mas o desejo, a vontade, é a expressão do fogo. Depois, o ser, a essência, aquilo que eu sou, é a expressão do fogo. Quando eu quero entrar em contacto com o fogo, eu tenho que saber o que é que eu quero, quem é que eu sou, o que é que eu sou e depois o que é que eu acredito. Tudo isto gera fogo. Quando eu quero e corro atrás, quando eu desejo e faço, eu gero fogo. Quando eu desejo e não faço, gera frustração, apaga o fogo. Agora, o fogo do ser, quando eu próprio, eu também expresso fogo. Quando eu acredito, eu também estou a expressar fogo. Então, depois de termos visto o grau zero, depois de termos visto o símbolo de carneiro, agora vamos ver a queda do Saturno. Portanto, o Saturno em carneiro está na sua queda. E Saturno entrou em Carneiro em maio de 25, depois voltou para Peixes e voltou a entrar em fevereiro de 26 e vai permanecer até abril de 28. O que é que este Saturno em Carneiro traz?
Portanto, traz reformas políticas. Lembrem-se quando o Saturno entrou em Carneiro a maio de 25, nós tivemos os grandes despedimentos nos Estados Unidos e vimos como existiam cortes e grandes reformas do próprio Estado. Claro que é sempre uma postura pontual. Reformas políticas, económicas e sociais. Menor participação do Estado, portanto, maior valorização do setor privado, iniciativa, a livre iniciativa, privatizações. Lutas sociais e direitos civis, maior mobilização da sociedade. Há também, com Saturno em Carneiro, uma beligerância política, um foco na defesa, nas armas e na militarização. Portanto, as guerras. O tema de Saturno em Carneiro também é as guerras. As guerras, as beligerâncias, as autoridades pela força, as prepotências, as autocracias, as lideranças repressivas e ditatoriais. Agora, é uma fase muito importante e muito positiva para novos modelos de negócio, portanto, o empreendedorismo e o pioneirismo. Novos rumos pessoais, portanto, há que sair da nossa zona de conforto. A passagem de Saturno em Peixes, de 2023 a 2025, deu-nos um clima de incerteza e caos institucional, com o enfraquecimento das instituições políticas, uma sensação de impotência e uma sensação de desnorte. Lembrem-se lá como é que foi o vosso Saturno em Peixes, o trânsito de Saturno em Peixes, do período de 23 a 25. Foi um período de maleabilidade e constante mutação, em que a gente tinha que se adaptar às coisas, sermos flexíveis, imprevisibilidade. O Saturno em água, ele pede-nos adaptabilidade, maleabilidade, portanto, capacidade de saber gerir as coisas com flexibilidade. É também o período do assistencialismo e da compaixão social. Portanto, a pena com os refugiados, a atenção aos migrantes, aos pobres, às vítimas de guerra, aos idosos, aos que sofrem, assistência aos outros, cuidar dos outros e cuidar de nós próprios, claro está. É também um período de culminação, saturação e fim de ciclo. Términos, fins, mortes, despedimentos, conclusões. Se a experiência de Saturno em Peixe não ficou bem cimentada, a experiência de Saturno em Carneiro também não vai ficar. Então, a espiritualidade e a vida psíquica que Saturno em Peixe pediu para nós desenvolvermos, trabalhar as nossas emoções, saber digerir, saber apaziguar, saber curar, saber deixar ir, saber aceitar. Num trânsito de Saturno em Peixes, o que é de março de 23 a fevereiro de 26, temos que olhar à casa astrológica. O que é que nós temos que ver? Temos que ver Júpiter e Neptuno. Neptuno natal e Júpiter natal. Portanto, o trânsito de Saturno em Carneiro é o atual, mas o anterior, em Peixes, que já passou, requisitava que nós soubéssemos responder a estas perguntas. O que te motiva na vida? Qual é o teu propósito? Em que é que acreditas? Vejam como são perguntas importantíssimas. O que precisas expandir na tua vida? O que te faz viver? Tens fé no quê? Portanto, o Júpiter é o planeta que nós teríamos que analisar no nosso mapa astrológico para vermos esta dinâmica. Depois, Neptuno, o nosso Neptuno natal. Durante o trânsito de Saturno em Peixes, tínhamos que olhar a estas energias, nós que estudamos astrologia. De que estás a fugir?
De quê ou de quem? Às vezes somos nós próprios. Que sonhos tens? O que diz a tua intuição? Usas a tua sensibilidade? O que sacrificaste na tua vida? Onde te perdeste? Onde estás a dar demais? O que precisas aceitar? Isto são tudo perguntas para nós refletirmos sobre os últimos 2 anos da nossa vida. Agora, o tema central é Saturno em Carneiro e temos que ver onde é que temos Carneiro, a casa astrológica, onde nós temos Carneiro. Aí nós precisamos desenvolver autenticidade e coragem. E precisamos ver o nosso Marte natal e responder a estas perguntas. Que decisão preciso tomar aqui nesta casa astrológica? E que decisão é que o meu Marte precisa tomar? Não é? O que realmente quero? Quais são os meus desejos? Quais são as minhas prioridades? O que preciso eliminar? O que me dá tesão, paixão? O que me apaixona? Como está a minha energia? O que precisa ao meu corpo? Sigo os meus impulsos? Quais são os meus impulsos? Isto são tudo temas de Saturno em Carneiro que nos liga ao Marte, o Marte que é o planeta que rege o Carneiro. Tudo o que Saturno conquista manifesta-se nas casas astrológicas que contêm Capricórnio e Aquário. Portanto, Saturno simboliza tempo, trabalho, esforço, as limitações, a responsabilidade, é o chumbo, não é? É o peso, as limitações da nossa vida. Na casa onde eu tenho Capricórnio, a casa astrológica onde eu tenho Capricórnio, dependendo do trânsito de Saturno, eu vou experimentar o quê? Sucesso, realização, reconhecimento, maturidade e contributo social. Se o meu trânsito de Saturno por qualquer signo, ou se o trânsito de Saturno por qualquer signo está a ser satisfatório, então eu vou ter sucesso nas áreas de Capricórnio e de Aquário. E qual é a consequência na casa astrológica onde eu tenho Aquário? Liberdade, criatividade, originalidade, movimento, diferenciação, revolução e progresso social. Portanto, eu estou a contribuir para o progresso da minha sociedade onde tenho a casa de Aquário. Porquê? Porque estou a viver experiências de maturidade, de esforço, de responsabilidade que o Saturno em trânsito me pede. O trânsito de Neptuno em Peixes dava-nos para olhar para Júpiter, o nosso Júpiter natal. E que perguntas é que este Neptuno em Peixes, de 2012 a 2026, nos convidou a fazer? Que ilusões preciso largar? Que repetições inconscientes me têm governado? De que dores fujo? O que preciso aceitar? O que preciso deixar ir? O que drena a minha energia? Há espaço para silêncio, introspeção e contemplação na minha vida? Que partes do meu passado preciso curar? Que dores ainda me pesam? Que partes de mim precisam de aceitação, amor e compaixão? Que experiências geradoras de incerteza, caos e desorganização me desafiam ou me desafiaram? Portanto, papel de Neptuno é dissolver barreiras, unificar a consciência e levar-nos à consciência que somos todos um. Portanto, Neptuno une, não é? A vibração de Neptuno faz-nos abrir o coração para nos unirmos uns aos outros. Essa é a função do amor. Ora, Neptuno em Carneiro, de 25 a 39, temos um despertar espiritual, corpo, presença e coragem. Temos que ver onde temos o Marte, porque o Marte é que rege o Carneiro, tal como no Saturno, vimos o Marte a reger o Carneiro. Então, Neptuno em Carneiro, o que é que vem trazer? Que perguntas é que nós podemos fazer para o Neptuno em Carneiro? Quem és tu? Não é? Neptuno em Carneiro. Quem és tu? Onde te perdeste? Que partes de ti abandonaste? Aceitas-te tal como és? O que vieste fazer à Terra? O que quer a tua alma?
Amas o que fazes ou fazes por obrigação? Manifestas os teus sonhos? Que vontades ocultaste? Cuidas do teu templo interno? Isto são tudo perguntas de Neptuno em Carneiros. E é importante que a gente reflita sobre estas perguntas e as responda, porque senão a nossa vida continua na mesma, os trânsitos passam e a gente continua igual. Então, Saturno simboliza as instituições, a ordem, os governos, a autoridade, a sociedade, o tempo, o medo, a morte, o karma, as provações, as restrições, as limitações, as responsabilidades, a maturidade, a sabedoria, a estrutura, a realização. Neptuno simboliza o sono. Ora, sonhar e dormir são importantíssimos, não é? É durante o sono que o nosso cérebro faz a sua higiene e o dormir é uma necessidade básica e fisiológica. Portanto, vejam como os próprios planetas simbolizam necessidades da nossa psique. Neptuno simboliza o sono, sonho, a ilusão, a fantasia, o ideal, a serenidade, as águas. Neptuno simboliza as águas, o caos, tudo aquilo que não se entende, que a nossa mente não capta, que a nossa lógica não entende. Mas pode sentir, não é? Simboliza o todo, o universal, o que é essencial, invisível. Simboliza o invisível. Simboliza a intuição, a fraternidade, a inclusão, o inconsciente, a salvação. Aqui temos dois princípios antagónicos: o princípio da realidade, que é Saturno, e o princípio da imaginação, que é Neptuno. O princípio da realidade diz-nos que a realidade é material e é temporal. Dá-nos a altura, a largura e a profundidade das coisas, dá-nos o peso, a gravidade, as limitações, não é? Dá-nos regras, deveres, obrigações. É o trabalho, é a função, é a ordem. É o nexo causa-consequência. É a exigência, é a frustração, é a adaptação. É a moral coletiva, é a lógica, é a razão. Já Neptuno é o princípio da imaginação. E a imaginação é mais poderosa que o conhecimento. E há duas formas de imaginação: uma ativa e uma passiva. A ativa cria novas realidades. É criativa, transformadora, visionária, inspiradora, inventiva, curativa, apaziguante. Já a imaginação negativa, passiva, ela nega e evita a realidade. É opressiva, pessimista, otimista, fantasiosa, escapista, ilusória, enganadora, destrutiva. Aqui temos uma imagem das conjunções de Saturno-Neptuno ao longo da história. Das últimas conjunções. Nós temos aqui a atual no signo de Carneiro, mas a atual faz parte de um ciclo de várias conjunções. Portanto, a cada 36 anos forma-se uma conjunção, não é? E a cada 323 anos cumpre-se um ciclo zodiacal de 10 conjunções. Portanto, eles vão se encontrando nos vários signos do zodíaco e vão formando 10 conjunções dentro desse ciclo. Temos aqui a diferença entre ciclo sinódico, que é 36 anos, de 36 anos em 36 anos há uma conjunção, e temos ciclo sideral, que é de 323 em 323, eles cumprem um movimento rotativo. Os trânsitos de Saturno-Neptuno estão muito relacionados com o socialismo e, portanto, temos aqui no início do século 1809, temos os primeiros movimentos operários com a Revolução Industrial, os trabalhadores assalariados, temos o Manifesto Comunista em 1847, tudo datas de conjunções de Neptuno e Saturno. Em 1847 temos o Manifesto Comunista, incentivar a luta do
Proletariado contra o capitalismo selvagem e a industrialização. 1882, a Segurança Social criada na Alemanha, os primeiros sindicatos e partidos socialistas, portanto, o socialismo quer dizer haver tudo para todos, não é? Saúde, emprego, casa, condições, habitação e escolaridade. 1917 temos a Revolução Bolchevique, a Revolução Russa de Vladimir Lenin e o socialismo comunista. 1953 temos a social-democracia, que surge também na Alemanha, temos a morte de Stalin e temos o surgimento dos Estados-providência, providenciam saúde para todos, educação para todos, segurança social para todos. 1989, temos a queda do Muro de Berlim e da URSS. Em tempos de caos, surgem também falsas doutrinas supostamente espirituais. A solução dos nossos problemas nunca vem de fora. É dentro, no mais íntimo de cada um, que surgem as respostas. Portanto, 1917, temos aqui as aparições de Fátima, as questões da República, dos Estados laicos e o racionalismo, não é? A laicidade do Estado, da República, a ganhar espaço à religiosidade e ao poder do clero. Aqui, 1989, conhecido como o ano que mudou o mundo, temos a queda do Muro de Berlim e o colapso do Bloco Comunista. Durante 28 anos, foi o tempo do Muro de Berlim, o muro foi o símbolo da divisão do mundo devido à Guerra Fria. Em 1989 temos a desintegração da União Soviética. Portanto, temos aqui as várias etapas da atual Rússia e que está, sempre que Neptuno e Saturno se tocam, há nitidamente alguns temas, e na história isso é evidência, ligados à Rússia. Vamos ver, vamos estar atentos ao que é que surge agora neste ano de 2026. Em maio de 25 temos a eleição do Papa Leão XIV, também sobre a conjunção Saturno-Neptuno. Não é exata, mas também sobre esta conjunção. Portanto, uma nova igreja, uma nova forma de pregar o catolicismo. Símbolo da nova ordem mundial, temos aqui os três polos de poder político. A maior parte das pessoas usa a astrologia para se defender da vida, tentando entendê-la e controlá-la. Mais do que fazer, mais do que trazer conhecimento ou sabedoria, a astrologia confronta-nos com um grande problema: a necessidade de nos transformarmos. Portanto, está aqui uma mesa redonda e é importante compreendermos que estudar a astrologia não é só procurar saber o que é que vai acontecer. É, acima de tudo, estar atento, estar presente, estar centrado e aproveitar as experiências que a vida nos dá para a nossa transformação e para a nossa evolução. A conjunção Saturno-Neptuno a 0 graus de Carneiros. Portanto, aqui uma síntese. Não há memória de ter acontecido na história no grau zero. É um evento único de caráter coletivo e espiritual, símbolo do despertar e de uma nova ordem social. Uma aproximação da hierarquia à humanidade está prevista nesta fase. Implica reconhecer o que somos e o que viemos aqui à Terra fazer. O trabalho atual da humanidade é despertar o aspecto alma. Portanto, o nosso trabalho atual é despertarmos a nossa consciência anímica, é despertarmos a nossa consciência espiritual, que somos almas.
E como é que isso se faz? Através da meditação, Não há outra forma de olhar para dentro a não ser através da introspeção, da meditação e do silêncio. Não há. A espiritualidade requer prática, requer interiorização, requer olhar para dentro. Maior foco no ser, autenticidade, qualidades únicas. Quanto mais individual, não dividido, mais universal. O grau zero é um grau de crise, de caos, de fim e de início. É importante vermos onde temos Carneiro e Marte no nosso mapa natal. Todos serão chamados, mas poucos respondem ao chamamento. Nos períodos de caos e de crise é importante invocar luz. Invocarmos luz, fecharmos os olhos, inspirarmos profundamente, conectarmos com o nosso interior e invocar luz. Acender a chama interior através da meditação, de cultivarmos a nossa presença e de observarmos o nosso interior. Por último, gostaria de agradecer a vossa atenção. Inscrevam-se no meu canal, façam like, compartilhem, comentem, mostrem-me o vosso feedback e, da minha parte, espero ter contribuído aqui um bocadinho para trazer mais luz, mais conhecimento, mais informação, ou pelo menos fazer-vos pensar, fazer-vos perguntas para que vocês pensem e olhem para aquilo que nos está a acontecer. Um abraço e até uma próxima.